Olá pessoal, meu nome é Camila Codesso e nesta aula nós vamos discutir o tema momento linear. O objetivo da aula é apresentar esse conceito de momento linear. Esse tópico de momento linear ele vai ser discutido em duas videoaulas. Nessa primeira videoaula nós vamos apresentar o conceito de momento linear e aplicar essa definição de momento linear para um sistema de duas partículas. Ainda dentro do tópico de sistemas de duas partículas, nós vamos ver o conceito de centro de massa e aprender como que a gente pode calcular posição, velocidade e aceleração do centro de massa. No próximo vídeo, nós vamos aplicar o conceito de momento linear para sistemas de muitas partículas e vamos discutir sobre a conservação do momento linear. Então, vamos começar fazendo a discussão de momento linear. A gente sabe que para colocar um corpo em movimento com uma determinada velocidade, a gente sabe da nossa experiência cotidiana que o nosso esforço ele vai ser tanto maior quanto maior for a massa do corpo e o módulo da velocidade. Da segunda lei de Newton, nós temos o seguinte: dado uma partícula de massa m, que está sujeita a uma força total F, nós temos pela segunda lei de Newton que a massa vezes a aceleração da partícula é igual à força resultante. Bom, nós podemos escrever a aceleração da partícula em função da derivada temporal da sua velocidade. Então, só o que eu fiz aqui foi escrever a aceleração em função da derivada temporal da velocidade. Nós sabemos ainda que a massa é uma constante. Então, eu posso pegar essa massa e colocar ela aqui dentro da minha derivada. Feito isso, eu posso definir uma nova quantidade. E essa quantidade que eu estou definindo aqui é essa quantidade, é o produto da massa pelo vetor velocidade. Essa quantidade ela recebe um nome que é o momento linear. Então, o momento linear ele vai ser o vetor definido pelo produto entre a massa de uma partícula e o seu vetor velocidade. Sabendo das unidades no sistema internacional, nós temos que a massa é dada em quilograma e a velocidade é dada em metros por segundo. Então, a unidade de momento linear no sistema internacional é quilograma vezes metro por segundo. Um ponto interessante da gente destacar é que a massa ela é uma quantidade, é uma constante positiva. Então, nós temos que o vetor momento linear tem a mesma direção e sentido do vetor velocidade, tá bom? Bom, vamos continuar com a nossa conta, Então, nós temos aqui que a derivada temporal da massa vezes o vetor velocidade é igual à força resultante. Eu vou pegar agora essa minha nova definição, eu defini que o produto da massa pelo vetor velocidade é o momento linear. Então, eu vou substituir essa informação na minha equação. E aqui o que eu obtenho é a segunda lei de Newton. Então, nós podemos reescrever a segunda lei de Newton dessa forma, e isso não é novo. A gente já tinha visto isso no vídeo sobre a segunda lei de Newton. Então, o que nós temos aqui agora é que a taxa instantânea de variação do momento linear de uma partícula é igual à força total aplicada sobre ela. Bom, nós podemos também fazer o seguinte raciocínio, O que acontece se essa força total for nula? Então, se F é um vetor nulo, nós temos que a derivada temporal do momento linear é igual a zero. Então, isso leva a gente a ver que o momento ele é uma constante. E se esse momento é uma constante, o momento está relacionado com a velocidade da partícula. Se a velocidade é constante, a partícula está executando um movimento retilíneo uniforme. Vamos pensar aqui num exemplo para a gente poder visualizar essa questão do momento linear. Vamos considerar que eu tenho aqui uma taça e eu vou abandonar essa taça de uma certa altura, h, sobre duas superfícies diferentes. Então, primeiro eu estou considerando aqui o chão, tá? E a minha segunda superfície é uma almofada. O que vai acontecer pensando em termos de momento linear? Pensando em termos de momento, nós temos o seguinte: essa segunda superfície é uma superfície que ela pode ser amassada, ela é uma superfície deformável, Então, o que vai acontecer é que, quando eu estou abandonando a taça da mesma altura h, a taça vai chegar nas duas superfícies com a mesma velocidade. Só que, como nesse segundo caso a almofada ela pode se deformar, o ΔT para esse segundo caso vai ser maior, porque eu preciso levar em conta esse ΔT da almofada se deformando. Então, o intervalo de tempo ele é maior nesse segundo caso. Como o intervalo de tempo é maior nesse segundo caso, nós temos que a força vai ser menor nesse segundo caso. Então, o que acontece é que se você abandonar uma taça em cima de um chão
ou em cima de uma almofada, você tem uma probabilidade maior, nesse segundo caso, da taça não quebrar. Tá? E ela pode não quebrar porque a força sobre ela vai ser menor, porque o intervalo de tempo para esse segundo caso é maior, embora nos dois casos a taça chegue sempre com a mesma velocidade sobre a superfície. O tema de momento linear, esse conceito de momento linear, ele é mais útil quando a gente aplica ele a um sistema de mais partículas. Então vamos começar do caso mais simples, que é um sistema de duas partículas. Então, eu vou considerar agora um sistema de duas partículas que interagem entre si. Vamos considerar um par isolado. Nós já discutimos isso também em aulas anteriores. Então, como exemplo, vamos considerar aqui estrelas binárias, né? São estrelas que interagem entre si, mas estão isoladas do resto do universo. Bom, vamos pegar aqui a nossa segunda lei de Newton e aplicar a segunda lei de Newton para esse sistema. Então, eu vou começar escrevendo a segunda lei para uma das estrelas. Então, eu estou escrevendo que a taxa de variação temporal do momento linear para uma das minhas estrelas é igual à força que atua nessa estrela. E qual vai ser a força que vai estar atuando nessa estrela? Como é um par isolado, essa força eu estou chamando de F12, é a força que atua na partícula 1 devido à partícula 2, ou seja, é a força que está atuando na minha estrela 1 devido à estrela 2. Eu posso fazer a mesma coisa, eu vou repetir, né? Vou agora escrever a equação para a segunda estrela. Então, eu posso escrever que a taxa de variação temporal do momento linear da minha segunda estrela é igual a F21, onde esse F21 é a força que atua na minha segunda estrela. E essa força que atua na minha segunda estrela é uma força devido à interação com a primeira estrela, tá? Então, essas são as equações para esse sistema. Bom, eu posso somar essas minhas duas equações, tá? Então, eu vou somar as duas equações e esse P maiúsculo que aparece aqui é o momento total do sistema de duas partículas. Então, o que eu obtenho é o seguinte, eu só estou renomeando, tá? Esse P maiúsculo é a soma de P1 mais P2. E aqui eu somo as duas forças, F12 mais F21. O que a gente pode dizer sobre as forças F12 e F21? Então, a gente pode lembrar lá da nossa aula sobre terceira lei de Newton, e se de fato nós temos um par isolado, o que nós vamos ter é que F12 e F21, pela terceira lei de Newton, elas constituem um par de ação e reação. Então, se eu somar essas duas forças, essa soma, né, o resultado dessa soma tem que ser um vetor nulo, porque elas constituem um par de ação e reação. Então, elas têm a mesma direção, sentidos opostos e têm o mesmo módulo. Então, a soma precisa ser igual a zero. Então, o que a gente observa, né, com esse resultado? Se essa soma é nula, nós temos que a taxa de variação temporal do momento linear do meu sistema é igual a zero. Então, o momento total do sistema se conserva. Então, o que a gente pode observar, uma conclusão importante para esse caso, é que num sistema isolado, o momento total se conserva. E é uma coisa interessante da gente pensar, porque se a gente não tivesse nunca definido o momento, se a gente estivesse só olhando para as velocidades, esse resultado a gente não ia perceber. Então, agora, quando a gente faz a definição dessa nova grandeza, a gente tem uma lei de conservação associada a essa grandeza. Então, num sistema isolado, o momento total se conserva. Esse é um resultado importante para a gente. Bom, vamos agora, né, incluir um grau de dificuldade no nosso sistema. Eu continuo com um sistema de duas partículas, mas agora eu vou querer que nesse sistema eu tenha, né, que vai poder atuar nesse meu sistema forças externas. Então, não é mais um sistema isolado. Então, aqui eu tenho duas partículas, partícula 1, partícula 2. Eu representei, né, a força de interação entre essas duas partículas. Então, na minha partícula 1, atua uma força que eu estou chamando de F12, que é devido à interação da partícula 1 com a partícula 2. E atua na minha partícula 1 também uma força externa. A mesma coisa eu fiz para a minha segunda partícula. Então, eu tenho a força F21, que é devido à interação da partícula 2 com a partícula 1, e tenho também uma força externa que atua nessa minha segunda partícula. Bom, eu posso escrever as equações, né, começar a escrever as equações tanto para a partícula 1 como para a partícula 2. O que a gente vai ter aqui para a partícula 1? A taxa de variação temporal do momento linear da partícula 1 vai ser igual a força F12,
devido à interação da partícula 1 com a partícula 2, mais agora uma força externa que está atuando na minha partícula 1. Então, indico aqui explicitamente quem é cada uma dessas forças. A gente pode repetir esse procedimento e escrever agora a equação para a segunda partícula. Então, nós temos que a taxa de variação temporal do momento linear da segunda partícula é igual à força F21, que é a devida à interação da partícula 2 com a partícula 1, mais a força externa que está atuando na partícula 2. Bom, então a gente vai repetir aqui o mesmo procedimento que a gente fez anteriormente, tá? Então, eu posso somar mais uma vez essas duas equações e tenho aqui o resultado dessa soma. Então, esse P maiúsculo é o momento linear total do meu sistema, é P1 mais P2. E aqui, do lado direito da minha equação, eu somei todas as forças. Mas, mais uma vez, a gente pode, né, afirmar, devido à terceira lei de Newton, que essa soma, vetor F12 mais vetor F21, essa soma tem que ser igual a zero, pois essas forças constituem um par de ação e reação. Então, com isso, a gente obtém que a taxa de variação temporal do momento linear do sistema é igual à soma das forças externas que estão atuando em cada uma das partículas, partícula 1 e partícula 2. Bom, eu posso reescrever, eu posso chamar, né, esse F1 externo somado com F2 externo, posso chamar essa soma de F externo. Isso, no caso, o que significa? Né? Eu estou definindo aqui a resultante das forças externas que estão atuando nesse sistema. E agora eu posso escrever essa equação, né? Então, a taxa de variação temporal do momento linear total do sistema é igual à resultante das forças externas. E, para que o momento total de um sistema se conserve, a resultante das forças externas aplicada no sistema precisa ser nula. O que eu quero dizer com isso? Se essa resultante for igual a zero, eu vou ter que a taxa de variação temporal do meu momento linear total do sistema é igual a zero. E isso significa que o momento é uma constante, ele se conserva. Bom, vamos pensar aqui uma outra forma da gente olhar para esse mesmo problema. Se a gente olhar aqui para essa equação, a gente pode pensar o seguinte: essa equação poderia ser a equação de movimento de uma única partícula que tem um momento P e que está sujeita a uma força externa F externo. Então, a gente sabe que essa equação aqui, a gente obteve essa equação para esse sistema de duas partículas. Mas essa equação também poderia ser a equação do movimento de uma única partícula. Bom, a gente pode, né, pensar então numa única partícula fictícia que seja representativa de todo esse sistema. Então, o que eu estou querendo dizer é que, em vez de eu agora olhar para a partícula 1 e para a partícula 2, eu posso pensar em termos dessa nova partícula que é fictícia, ela não está aqui no nosso sistema. Isso vai estar relacionado, gente, com o conceito de centro de massa. O centro de massa ele é um ponto do espaço que determinamos a partir das posições das outras partículas do sistema e que representa todo o sistema, mas não é uma partícula. Então, qual que é a ideia? Quando a gente olha para essa equação, a gente vê que essa equação poderia ser a equação de uma única partícula que tem momento linear P e que está sujeita à ação de uma força externa. Mas eu não quero que vocês pensem numa partícula, eu quero que vocês associem essa equação agora a um ponto. E esse ponto do espaço, né, é o centro de massa do nosso sistema. Tudo bem? Então é importante ter em mente que a gente chama de partícula fictícia porque não é uma partícula, é um ponto, tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai começar escrevendo o momento linear das duas partículas que estão compondo o nosso sistema. Então, aqui, para a minha partícula 1, eu posso escrever que o momento linear da partícula 1 é igual à massa da partícula 1 vezes a derivada temporal da posição, do vetor posição da partícula 1. Isso aqui nada mais é do que a velocidade da partícula 1, gente. E eu posso escrever a mesma coisa para a minha partícula 2, tá? O que eu vou fazer? Mais uma vez, o mesmo procedimento. Eu vou somar as duas equações. Eu somo as duas equações, eu vou ter que o momento linear total do sistema, ou seja, P1 mais P2, é igual à derivada temporal dessa quantidade aqui, tá?
Bom, olhando aqui para essa expressão, se a gente quer que ela seja a expressão que representa, né, o movimento de uma única partícula, eu gostaria de poder substituir essa equação que eu escrevi aqui em cima por essa daqui de baixo, onde eu tenho o momento linear da minha partícula fictícia é igual à massa dessa partícula vezes a derivada temporal do vetor posição dela. Então, eu quero poder escrever essa equação aqui de baixo no lugar dessa equação de cima. Bom, quem vai ter que ser essa massa dessa partícula fictícia? Essa massa vai ser a massa total, M1 mais M2. E quem que vai ter que ser o vetor posição dessa minha partícula? Aqui eu apresento para vocês a expressão do vetor posição. Então, essa expressão aqui é o vetor posição do centro de massa. Tá? Então, é assim que a gente determina qual que é a posição do centro de massa, que é um ponto do nosso sistema que representa todo o sistema. Como que a gente pode determinar ainda, né? Velocidade e aceleração do centro de massa? Então, dado que a gente determinou o vetor posição do centro de massa, para determinar o vetor velocidade, basta derivar o vetor posição no tempo. E para determinar o vetor aceleração do centro de massa, eu posso derivar o vetor velocidade no tempo. Então, aqui estão as expressões para a gente determinar tanto a velocidade do centro de massa como a aceleração do centro de massa. Vamos fazer um exemplo para poder esse conceito ficar um pouco mais claro para vocês. Então, vamos considerar que nós temos duas partículas de massa m e elas estão distribuídas conforme indica a figura abaixo. E a gente vai querer calcular a posição desse centro de massa. Então, a gente tem que resolver, a gente tem que aplicar essa equação nesse nosso sistema. Então, a primeira coisa é saber quais são os vetores de posição, tanto da partícula 1 como da partícula 2. Então, olhando aqui para a nossa figura, nós temos que o vetor posição da partícula 1 ele é igual a 4j chapéu. Enquanto que o vetor posição da partícula 2 ele vai ser igual a 2i chapéu mais 2j chapéu. Então, eu vou substituir o vetor posição dessas duas partículas na minha equação. Eu posso simplificar a massa vai aparecer aqui tanto no numerador como no denominador, a gente pode simplificar e a gente ainda tem que dividir aqui por 2 e a gente obtém com isso o vetor posição do centro de massa, tá? Então, aqui eu indiquei o centro de massa, eu localizei ele, tá? Nesse nosso plano cartesiano. E o que a gente pode observar? O centro de massa, ele se localiza sobre a reta que vai unir essas duas partículas, que une a partícula 1 com a partícula 2. E como a gente pode ver, o que a gente tem aqui na expressão para calcular o vetor posição do centro de massa é uma média ponderada. Então, o centro de massa, ele vai se localizar mais próximo da partícula de maior massa. Nesse caso aqui, nesse exemplo, as partículas, né, as duas partículas têm a mesma massa m. Mas se você está num sistema onde as massas são diferentes, o centro de massa ele vai ficar mais perto da partícula de maior massa, porque essa partícula de maior massa ela vai ter um peso maior aqui nessa nossa média ponderada. Então, isso é um exemplo de como que a gente pode determinar o centro de massa para um sistema de duas partículas. Na próxima aula, a gente vai aprender como que a gente pode calcular o centro de massa para um sistema de muitas partículas, ver como que funciona, né? Como que a gente aplica esse conceito de momento linear para um sistema de duas partículas também. Então, a nossa aula encerra-se por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido esses conceitos e tragam suas dúvidas para a aula.